Olá, eu sou o professor Frank. Professora Mara Rosane. Eu sou o professor Beni. Professor Leodenil, somos os professores, equipe de redatores da proposta curricular de ciências. Olá, colegas. Eu sou o professor Leodenil Duarte, sou biólogo, com mestrado em ensino de ciências naturais. Atualmente, atuo na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, na Coordenadoria de Formação. E estaremos apresentando agora alguns itens que a proposta curricular de ciências traz. O documento ele vai estar trazendo uma caracterização geral da área de ciências, um breve histórico da ciência moderna e do método científico, aponta também alguns marcos legais do ensino de ciências no Brasil, onde a gente vai estar trazendo desde o início do ensino de ciências na época dos jesuítas até agora, na Idade Moderna. Uma contextualização histórica de leis, de decretos, parâmetros e proposições do ensino de ciências no âmbito federal e estadual. O documento também aponta as contribuições desse elemento curricular na formação humana integral. Traz as competências específicas, as unidades temáticas, habilidades e os objetos de conhecimento desse elemento curricular. Vem apontando algumas possibilidades metodológicas, onde a proposta não vai dizer se uma metodologia é melhor que outra, mas, pelo contrário, a gente aponta várias para que o professor tenha essa possibilidade de escolha de uma ou de todas. Tece considerações acerca da avaliação e também faz considerações vislumbrando um ensino baseado na construção de processo educativo que visa a formação integral do estudante e uma sociedade mais justa, solidária, democrática e inclusiva. A área de ciências da natureza, ela compreende a física, a química e a biologia. Vai descrever e compreender a realidade e a interação com a natureza. Segundo o material da BNCC de 2017, a área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos estudantes do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. O documento ele diz que o ensino de ciências no ensino fundamental representa a base para a educação científica e o entendimento de mundo, com a intenção não apenas de garantir que a aprendizagem tenha significado para o estudante, mas que, além disso, contribua para a autonomia intelectual que implique em ações voltadas para a sustentabilidade, ancoradas na ética, na cidadania e na democracia. É nesse momento que a gente chama a atenção para a importância de uma alfabetização científica para os nossos estudantes. Sou o professor Frank, formado em Biologia, mestre em Agricultura Tropical. Estarei agora trabalhando com vocês no slide sobre a continuação da nossa proposta curricular. O que nós estamos observando aqui são as unidades temáticas da mesma forma que aparece na BNCC, do 1º ao 9º ano. Como a nossa proposta, na nossa construção da nossa proposta é do 6º ao 9º ano, nós estamos aqui apresentando matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, essas unidades temáticas. Começando aqui falando um pouco sobre a matéria e energia. Uma vez que esses assuntos contribuem para o entendimento da organização humana e suas relações de sustentabilidade com o meio. E essa abordagem permeia o tempo presente e o passado, em diferentes contextos, além de considerar as questões éticas, valores socioambientais e ações coletivas coerentes com o bem comum. Vida e evolução promove a ampliação do conhecimento acerca da diversidade da vida nos ambientes naturais ou transformados pelo ser humano. E na unidade temática Terra e Universo, é possível explorar os aspectos relacionados à manutenção da vida no planeta, processos biogeoquímicos que favorecem a perpetuação das espécies, bem como a explicação de fenômenos relacionados aos astros e influência das várias definições que ocorreram ao longo da história por diferentes povos e culturas. A BNCC também, nossa proposta curricular, também traz as competências específicas da ciência da natureza para o ensino fundamental. São 8 ao total. A primeira delas, compreender a ciência como um empreendimento humano, reconhecendo que o conhecimento é científico e provisório, cultural e histórico. 2.
Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da ciência da natureza, bem como dominar processos práticos e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. 3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, tecnológico e social, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer pergunta e buscar resposta. 4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e da tecnologia, e propor alternativa aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aquele relativo ao mundo do trabalho. 5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e ponto de vista que respeite e promova a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento e resolver problemas da ciência da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza. E 8, o último, agir pessoal e coletivamente, com respeito à autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos da ciência da natureza para tomar decisões frente às questões científicas, tecnológicas, socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Aqui nós estaremos trazendo essas unidades temáticas, da forma como nós já falamos, matéria, energia, vida, evolução e terra e universo, bem como habilidade e objeto de conhecimento. Da mesma forma como está na BNCC, nós estamos trazendo aqui inserção de habilidade, vida e evolução. Por exemplo, aqui, nós alteramos aqui alguma palavra nessa habilidade, mas não perdeu sentido. Por exemplo, explicar a organização morfofisiológica básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Outra alteração que nós fizemos, lá no 8º ano, que aqui é a inserção de habilidade, que vai aparecer para vocês no documento. Por exemplo, na unidade temática, matéria e energia. Então, nós temos a habilidade, da mesma forma sequencial, correspondente à BNCC, e aqui a habilidade inserida pela equipe redatora de Mato Grosso. E aparece, que aparece em negrito aí para vocês. Então tá lá, a habilidade, né? 1MT. Conhecer as fontes de energia sustentável no estado de Mato Grosso, como são explorados e os resíduos decorrentes da exploração. Na sequência aí nós temos também a alteração de habilidade Terra e Universo. Relacionar os climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelo movimento da Terra, atentando às alterações climáticas nas diversas regiões do estado de Mato Grosso. Observe essa alteração que nós fizemos de habilidade, que será encaminhada pela consulta pública a vocês. Vida e evolução, no 9º ano. Aí está a alteração, em negrito, destacado para vocês, associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relação entre ancestrais e descendentes, e com o patrimônio genético mato-grossense. 1MT, também, né, a alteração, conhecer e localizar geograficamente as unidades de conservação do estado de Mato Grosso, e a efetividade da legislação estadual para sua preservação. Então, dessa forma, nós apresentamos aqui essas alterações que nós fizemos em algumas habilidades, correspondência à BNCC, e outras nós fizemos a inserção de novas habilidades. Olá, eu sou o Beni, sou licenciado em Física pela UFMT, fiz mestrado em Ciências Naturais e vou falar com vocês aqui a respeito da IoT, que é uma proposição
como inovação, ok? Então, a IoT ela é uma proposição que nós inserimos no documento e ela está relacionada com as tecnologias. Veja bem, tudo que nós temos hoje, as ferramentas didáticas, mídias, todas estão relacionadas com a tecnologia. E a ciência dá essa grande contribuição. Como vocês podem observar, o lápis é uma grande tecnologia. Mas a IoT, Internet das Coisas, ela é uma ferramenta que nós estamos propondo para que o professor possa implementar ações de inovação em sala de aula, para que ele tenha uma ferramenta que possa resguardar ao estudante uma metodologia significativa de aprendizagem, ou seja, uma aprendizagem ativa que possa garantir, que possa fazer com que esse estudante se interesse, participe efetivamente pelas aulas e dessa forma possa estar antenado para as inovações que estão chegando. A internet das coisas, ela baseia-se efetivamente em 3 possibilidades, que uma conectividade, a tecnologia e as coisas propriamente ditas. Então, como você pode observar aí, o professor usando uma tecnologia, os alunos conectados. Essas conexões elas são feitas mediante energia de baixa ligação, Bluetooth, por exemplo, ou através das energias de rádio, que é uma ferramenta de fácil acessibilidade. Ok? Olá, sou Mara Rosani, a professora de Ciências, atualmente atuando na Secretaria de Educação de Várzea Grande, e nós vamos verificar algumas alternativas metodológicas agora da proposta curricular. A metodologia tradicional, que predominou no século XIX, e a metodologia tecnicista, para contrapor a metodologia tradicional, na década de 1950. A metodologia investigativa que é mesclada às concepções anteriores nos anos de 1970. Seja uma metodologia ou outra a escolhida pelo professor, essa será adequada para ele utilizar. Por quê? Porque o professor deve sentir à vontade e seguro da metodologia ao qual ele está usando. A Base Nacional para a área de ciência, nos anos finais do ensino fundamental, aponta a ampliação progressiva da capacidade de abstração e da autonomia de ação e do pensamento sobre o tratamento dispensado aos estudantes. Ele defende que nessa faixa etária é importante motivá-los com desafios cada vez mais abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais complexos e contextualizados. Uma das competências específicas dos elementos curriculares de ciências para o ensino fundamental é a de agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos da ciência e da natureza, para tomar qualquer que seja a decisão. As metodologias ativas de aprendizagem concebem o estudante como responsável pela sua própria aprendizagem e o professor como mediador, como aquele que orienta e facilita esse processo. Assim, essas metodologias são as que entendemos compatíveis com as determinações propostas pela BNCC, pois favorecem que o estudante participe desse seu conhecimento. Então, o aluno, o estudante, ele deverá estar ativo, atuando e construindo o seu conhecimento, como, por exemplo, em discussões, estudos em grupo, experiências práticas, ferramentas online, aprendizagem baseada em projetos ou problemas. Quando nós falamos em ferramentas online, o professor pode utilizar, inclusive, o celular, ensinar o aluno ou auxiliar o aluno para que ele utilize o celular como uma ferramenta essencial à pesquisa. A avaliação e orientação escolar. O pensar e o fazer avaliativo são uma prática pedagógica que permite verificar qualitativamente e quantitativamente até que
ponto se dá o grau de efetivação dos objetivos de aprendizagem? Através da comparação das metas com os resultados. Possibilita diagnosticar as falhas e incorreções no processo de ensino-aprendizagem, além de facilitar a distribuição dos resultados escolares dos estudantes de acordo com uma escala previamente definida. Então, nós vemos a avaliação não somente para avaliar o aluno, e sim como está sendo o trabalho do professor, porque a partir do momento em que você obtém o resultado da avaliação, você verifica se o aluno está conseguindo aprender ou não. Nesse sentido, consideramos aspectos das avaliações, ela sendo diagnóstica, formativa e também formativa. Obrigado pela atenção e aguardamos as contribuições no período da consulta pública.